Olá, gente. Salve a todos, professor Gregor aqui falando. E hoje a gente vai para mais um vídeo sobre Química para o Enem, né? Nesse vídeo falaremos sobre uma questão do Enem de 2012, da segunda aplicação, questão 53, da prova branca. O tema dessa questão será sobre soluções, ok? Bom, temos a seguinte questão. O quadro apresenta o teor de cafeína em diferentes bebidas comumente consumidas pela população. Então, nós temos um quadro. E nesse quadro você tem, na primeira coluna aí, o tipo de bebida, na segunda coluna o volume dessa bebida em ml, e na terceira coluna a quantidade média de cafeína em miligramas. Então, temos o café expresso no volume de 80 ml e 120 miligramas de cafeína, café filtrado, volume 50, quantidade de cafeína 35, chá preto, volume 180 e quantidade de cafeína 45, refrigerante de cola, volume 250, quantidade média de cafeína 80, chocolate quente, volume 60 e a quantidade de cafeína 25 miligramas. Da análise do quadro, conclui-se que o menor teor de cafeína por unidade de volume está presente no A. Café expresso, B. Café filtrado, C. Chá preto, D. Refrigerante de cola e E. Chocolate quente. Bom, para a gente poder entender, responder essa questão, a gente entender e responder, vamos lembrar primeiramente do que são soluções. Basicamente, uma solução é toda e qualquer mistura do tipo homogênea, ou seja, que tem apenas uma única fase, né? Falamos no vídeo anterior sobre a diferença de misturas homogêneas para as heterogêneas. No caso das soluções, elas são misturas do tipo homogênea. E como é que funciona? Toda a solução ela tem basicamente dois componentes. Vamos imaginar que a gente tem aqui, no nosso exemplo, a gente vai fazer uma mistura, né, homogênea, uma solução de açúcar e água. Como o açúcar vai estar numa menor quantidade, né, você tem uma quantidade bem menor de açúcar, então o açúcar será o seu soluto. A água que você está adicionando aqui no recipiente, como a água está em maior quantidade, ela será o solvente. Então, soluto é quem está em menor quantidade, solvente quem está em maior quantidade. E no momento que você combina essas duas substâncias, né, o soluto com o solvente, você passa a ter então a solução. Então a solução é essa união, né? É o soluto já junto ao solvente, beleza? Bom, além do conceito do que são soluções, é importante a gente falar sobre o que é concentração. Vamos imaginar que você vai tomar um café. Como é que você vai fazer para dizer, né, para identificar se esse café está fraco ou se esse café está forte? Se esse café tem pouco açúcar ou se tem muito açúcar? É aí que vem o conceito da concentração. A concentração ela vai nos informar, né, a partir de um valor, a quantidade de soluto presente em uma determinada quantidade de solução. Nós temos várias maneiras de calcular a concentração das soluções. Nesse caso, a gente vai falar sobre a concentração comum. Essa questão que nós estamos analisando, ela trata desse tipo de concentração. E o que é a concentração comum? Bem, a concentração comum é a massa do soluto, tá? Que a gente vai chamar de M1, dividido pelo volume da solução, que chamaremos de V. Então, ao pegar a massa do soluto e dividir pelo volume da solução, nós teremos o valor da concentração comum daquela determinada solução. Bem, então voltando para a nossa questão, a gente vai calcular as concentrações das nossas bebidas, ou seja, das nossas soluções, e verificar quais os teores de cafeína que estarão presentes, ou seja, a concentração da cafeína. Vamos lá. Primeiramente, café expresso, né? Concentração é massa do soluto, que no caso o soluto será a cafeína, dividido pelo volume da solução. Então, do café, a cafeína é 120, dividido pelo volume que é 80, é igual a 1,5 grama por litro. Do café filtrado, a cafeína é 35, a quantidade de cafeína, né, 35, dividido pelo volume que é 50. Então, 35 por 50 é igual a 0,7 grama por litro. Do chá preto, você tem uma quantidade de cafeína igual a 45 miligramas, dividido pelo volume que é 180 ml. Essa divisão é igual a 0,25. Refrigerante de cola, você tem uma quantidade de cafeína igual a 80, dividido pelo volume que é 250. Isso dá um total de 0,32. E o chocolate quente,
A quantidade de cafeína presente é de 25 mg, dividido pelo volume, que é 60, é igual a 0,42. Ok? Bem, então, onde nós temos o menor teor de cafeína aqui é no chá preto, né? De todos os valores aqui que nós temos presentes, o menor valor é o do chá preto, 0,25 gramas por litro, ou seja, sua concentração é a menor de todas. Então, como a nossa questão queria a bebida com menor teor de cafeína, então a resposta aí seria letra C, o chá preto, né? Como nós vimos, a sua concentração, ou seja, o seu teor de cafeína, é o menor de todos. Beleza, gente? Então, uma questãozinha bem legal do Enem, para a gente poder entender, revisar o conceito do que são soluções e o que é a concentração comum, né? Espero que todos tenham entendido, tá? Curtam o vídeo, se inscrevam para vocês poderem receber os próximos vídeos aí que falaremos com mais questões do Enem, tá ok? Então, desde já, muito obrigado a todos.